Eu tenho o Rafael e sua mãe, Dona Tatiane. Sim, senhor. O que aconteceu através do tratamento com a água? Bispo, ele começou a ter umas crises de gripe, de tosse, uma coisa boba. E eu levava para o hospital e eles mandavam eu voltar, dizendo que ele estava com uma virose. A ponto do meu filho passar tão mal que, quando eu cheguei no hospital de volta com ele estava tendo um derrame pleural. Então, eles internaram na mesma hora, ele foi diretamente para a UTI. E dessa UTI, no outro dia seguinte, eles já marcaram uma cirurgia, a primeira cirurgia dele. E ele fez a primeira cirurgia. Passou um tempinho, ele não melhorava. Aí marcaram a segunda cirurgia. Também não resolveu. Ele adquiriu 2 bactérias no pulmão. Essas bactérias apodreceram o pulmão direito dele. 70% do pulmão dele foi apodrecido. E aí, com isso, eles tiveram que, através da cirurgia que ele fez, né, eles colocaram ele ficava pregado numa parede, num aparelho na parede. E esse aparelho sugava a secreção que saía do pulmão dele, bispo. Saiu uma secreção assim, tão escura, tão preta, que parecia que, os médicos diziam que parecia secreção de uma pessoa que fumava. E aí, ele foi só piorando, né? E, com isso, eles fizeram uma tomografia e disseram para mim que eles iam cortar 70% do pulmão dele. Ele, com 15 dias, eles foram para fazer, né? Só que aí eu comecei a usar. Como eu fiquei dentro da UTI com ele, eu não saía, ele ficou 30 dias dentro da UTI. E aí o meu sogro levava para mim a água do tratamento. De acordo com os médicos, o que deveria ser feito, o que iria acontecer? Como ele não progredia, eles diziam que ele ia cortar o pulmão dele, porque a parte podre estava apodrecendo o resto. Então, eles iriam cortar esses 70%, mas que eles não davam garantia de nada, por conta das bactérias. Mesmo cortando 70%? Sim, porque eles tentavam isolar as bactérias, só que eles matavam uma e fortaleciam a outra. Aí, quando eles conseguiam o diagnóstico da outra bactéria, eles fortaleciam a outra. Então, estava bem complicado. Mesmo cortando 70%, não estava garantido. Não tinha nenhuma garantia. O que a senhora fez? E aí eu parti para a fé, né? Porque eles colocaram ele numa máquina dizendo que a saturação dele não poderia descer de 92. Bispo, ele foi para 37. Em questão de segundos, minutos. Eu olhava para a máquina parecia que ia pular do chão assim. E foi uma coisa tão desesperadora assim, de ver. Ele foi mudando de cor. Ele ficou verde, bispo. E nesse momento, assim, foi um desespero, né? E aí eles vieram, foi quando ele teve uma parada respiratória. Aí eles vieram, né, deram choque, tudo, levaram, entubaram. E aí foi quando os médicos vieram até mim e disseram que não tinha mais nada para ser feito. Que, como eu estava na UTI sozinha, que era para eu ligar para a minha família e me preparar, porque eu não poderia estar lá sozinha. A senhora pode repetir o que os médicos falaram para a senhora? Sim, que eles tinham entubado e não tinha mais o que fazer. Que eles davam 6 horas de vida para ele, no máximo, que era para eu ligar para a minha família, me preparar, porque eu não poderia estar lá sozinha para receber a notícia da morte dele. O que a senhora fez? Eu falei para eles que eu não ia ligar para a minha família, que eu queria ficar sozinha naquele momento. E aí eles saíram, entenderam, né? Tinha toda uma equipe médica lá comigo, eles entenderam. E aí eu parti para a fé, eu clamei. Porque eu falei para Deus que eu não aceitava saber que um Deus tão grande, que eu já tinha conhecimento do poder de Deus, e eu perder o meu único filho. Eu não aceitava isso. Até mesmo porque ele já era fruto, né, de propósitos com Deus. Então, eu não aceitava perder meu filho de uma forma tão trágica. Não era justo. Não era justo. O que aconteceu? E aí eu tomei a água e por ele, né, bispo, passou 3 horas. Aí entrou aquela equipe médica novamente. E aí ficaram me olhando assim, falaram assim, eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho reagiu. Se ele continuar progredindo, reagindo como ele reagiu agora,
Amanhã mesmo ele já vai para o quarto. Na metade do prazo determinado. Sim, senhor. Só tinha 6 horas de vida. Sim. Com 3 horas, ele reagiu. Porque eu falei para Deus, eu disse, o médico me deu 3 horas, mas o Senhor não precisa de tudo isso. E ele já é fruto do altar. Sim, fruto do altar. E hoje? Hoje ele está aqui, né? E quando ele teve essa queda na saturação dele, o médico disse que a imunidade dele foi a 0. Então, ele levaria uns 5 anos, mais ou menos, para ele recuperar a saúde dele. E quando ele saiu, bispo, ele saiu aleijado. Ele saiu puxando a perninha, ele não andava direito. E aí a gente fomos no ortopedista, né, para ver o que era. E o ortopedista disse que não era nada físico, que era neurológico, que teria sido das bactérias, teria sido uma sequela do que ele passou e que ele não voltaria os movimentos dele. Não voltaria? Não voltaria. E aí eu parti, eu disse, não, Deus não faz nada pela metade. Nada. O senhor... Não seria justo, né? o senhor, como que eu vou falar que o senhor deixou ele vivo se ele está aleijado? Não, não é assim que funciona. Hoje, como é que é a vida do seu filho? Normal. Normal? Normal. Ele anda, faz exercício, faz esporte. Olhando para a fotografia, ele cresceu. Cresceu. Já tem quanto tempo isso? Bispo, ele estava com 3 anos, ele está com 9, é porque ele é grandão mesmo. Até isso, bispo, ele é acima da média. Ou seja, esses 6 anos que passaram, sim, provam que o Senhor Jesus fez justiça. Sim, terça-feira ele faz 10 anos. Amém. Deus abençoe a senhora, Deus te abençoe. Pode ir por aqui caminhando para todo mundo ver que ele caminha perfeito. Obrigada, bispo. Pode aqui, ó. Deus abençoe vocês. Aí, ó, perfeitinho. Amém.